Glória a Deus. Provérbios 4, 23. Amém. Quem achou, diga glória a Deus. Você achou ou não? Quem achou? Diga eu achei. Alguém não achou? Se não achou, tem uns irmãos aí, umas irmãs aí abençoados, abençoadas de Deus para te ajudar. Vamos lá, diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque é dele, da onde? Do seu coração, que procedem as saídas da vida. Vamos ler de novo? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Na tradução linguagem de hoje, aparece assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, com aquilo que entra na sua mente, com aquilo que você permite entrar aqui, ó, na sua cabeça, na sua mente, porque a sua vida, ou pois a sua vida, ela é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que coisa, hein? Vou ler de novo. Tenha cuidado com aquilo que você pensa. Olha como a nossa mente, ela é importante. Olha como os nossos pensamentos são importantes. Por quê? Porque a nossa vida, ela acaba sendo dirigida pelos nossos pensamentos. Isso é sério. Você já me ouviu pregar? Ouça mais uma vez. Quem ainda não ouviu, ouça a primeira vez. Nós somos divididos em 3 partes. Somos divididos em corpo, que é essa matéria, que é essa casca aqui, né? O físico da gente. O homem foi formado do pó, né? Do barro, do pó. Nós cremos dessa forma, que foi Deus que criou o homem, do pó da terra, do barro da terra, fez o primeiro homem, soprou nas suas narinas, e ele recebeu o fôlego de vida. Tanto que quando o homem, ele morre, ele cumpre, né, o seu tempo de vida sobre a terra, ele volta para onde? Para o pó. O corpo do homem volta para o pó, né? Se decompõe e vira pó novamente. Se uma pessoa é cremada, só fica o pó, né? E além do nosso corpo, nós temos a nossa mente, que é a segunda parte aí, né? A nossa mente, ou o nosso intelecto, né? Essa capacidade que a gente tem de aprender as coisas, memorizar as coisas. E nós temos também, além da nossa alma, da nossa mente, a gente tem o nosso coração, ou o nosso espírito, que é a nossa verdadeira pessoa. Quando a gente fala de coração, às vezes a gente remete, pelo menos eu, remetia muito. Tanto que na hora que você fala assim, coloque a mão sobre o seu coração, você já põe a mão aqui, né? Aí, por que a gente coloca a mão aqui, se o coração está se fazendo uma referência ao nosso espírito? Ah, mas é porque aqui é a região onde fica o coração que bombeia o sangue, né? Mas na realidade a gente está fazendo uma referência, não é ao coração físico. Quando a gente fala, coloque a sua mão no seu coração, é uma referência ao espírito. Mas a gente se habituou a colocar a mão aqui, porque é onde remete, né, que está até mesmo o coração que bombeia aí o nosso sangue. Mas quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não está falando do que bombeia o sangue. A Bíblia está falando a respeito do nosso espírito, que é a nossa verdadeira pessoa. O homem, antes de aceitar Jesus, biblicamente falando, ele já nasce com essa parte do espírito morto, separado de Deus.
Ninguém pediu para isso acontecer. Por causa do pecado de Adão, assim ocorreu. Você nasce num corpo, possuindo uma mente, mas que o seu espírito está morto, separado de Deus. Está lá em Romanos 5,12. Por causa do pecado de Adão, a morte entrou e essa morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas olha que obra linda. O dia que você abriu o coração e recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador, teu espírito que estava morto, desligado de Deus, ele foi vivificado. Ele foi ligado novamente a Deus. Passou a ter a vida de Deus em você. Que obra linda. O dia que você tomou a decisão de descer as águas do batismo, a sua velha natureza herdada de Adão, o seu velho homem, ele foi sepultado ali nas águas do batismo. Então, o batismo é muito mais do que um ato público de eu declarar minha fé em Cristo. É um cumprimento das Escrituras, porque a minha velha natureza ali ficou sepultada. E eu saio dali para viver literalmente em novidade de vida com Jesus Cristo. Quem crê assim, diga amém. Mas apesar dessa obra tão perfeita que Deus realizou em nossa vida, nós ainda vivemos nesse mundo. E ainda somos limitados. Em que sentido? Porque como nós vivemos ainda aqui na terra, nós vivemos ainda aqui neste mundo, apesar de estar nele, não somos dele, nós vivemos até mesmo rodeados de tentações, de provações, de lutas nessa vida. E nós temos um arqui-inimigo, ou nós temos um adversário aqui na terra, que é o próprio diabo e os seus demônios. Ele pode vir para cima de um crente, tocar na vida de um crente. Olha, a palavra de Deus diz, e João escreveu isso na sua carta, que uma pessoa que ela é nascida de Deus, nascida verdadeiramente de Deus, o maligno não pode lhe tocar. O diabo não pode lá sair do inferno, ou mandar um demônio dele sair lá do inferno e falar, vai lá e acerta ela, acerta ele. Não é assim. Para ele poder tocar na vida de um cristão, de um crente salvo, ele precisa ter permissão. Como assim? Ele precisa achar brecha para poder tocar. Por isso que a palavra nos orienta a nunca dar lugar para ele na nossa vida. Não deis lugar ao diabo. Mas a palavra diz que quem é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não vai lhe tocar. Mas a gente tem que lidar no dia a dia com essas tentações. E aonde eu quero chegar? Um dos alvos do diabo preferidos. O que é, pastora? É a mente. São os pensamentos. Como Satanás gosta de atacar essa área. Como o diabo gosta de atacar os pensamentos, a mente do ser humano. Porque ele sabe que se ele conseguir entrar aí, ele vai conseguir acessar o coração dessa pessoa. Eu costumo dizer que a nossa mente é como ela se fosse uma antessala do nosso coração. O diabo ele vai tentar aqui, se ele conseguir entrar aqui, ele consegue acessar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz, tenha muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque a nossa mente vai acabar indo, a gente vai acabar fazendo, que a nossa mente, aquilo que a gente tanto ali está pensando, a mente vai, né? O homem vai onde a mente dele ali, até mesmo vai também. Não tenha dúvida disso. Você começa a pensar, dali a pouco você está executando, você está fazendo aquilo. Você pensa assim, eu queria tanto comer um brigadeiro,
aquele brigadeiro caseiro, gostoso. Dali a pouco você está ou no mercado comprando leite moça lá com cacau, ou você está passando na padaria, ou você está na doceria, sentado ali comendo aquele brigadeiro. Aqui você pensa primeiro. Primeiro entra o pensamento, para depois vir a ação, a execução daquilo. Então, cuidado com aquilo que você pensa. Na área do pensamento, da mente, 3, existem os pensamentos de Deus. Quem concorda aqui, diga amém. Que são os planos dele para mim, para você, são perfeitos. E lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz para eu e você, nós que já ressuscitamos com Cristo, nós devemos de pensar nas coisas que são da onde? Colossenses 3, coloca aí para a pastora ler, versículo 1. 3:1, né? 3:1. Vamos lá. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, teu espírito estava lá morto, separado de Deus, mas você já aceitou Jesus, você foi vivificado, ressuscitou com Jesus. Buscai as coisas que são da onde? Lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. 2, pensai, ocupa a sua mente, ocupa os seus pensamentos com as coisas que são lá de cima, e não nas que são o quê? Da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quanto a pensar os pensamentos de Deus, pense nas coisas que são do alto. Pastor, mas como que eu vou pensar nas coisas que são do alto? Lendo sua Bíblia, é uma boa forma de você pensar nas coisas que são do alto, né? Você vai aprendendo com Deus. Diga amém? Pensar, né, nas coisas que são de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Segundo, existem os pensamentos que são do homem, pensamentos lícitos, pensamentos naturais, igual o pensamento que eu falei, eu pensei, estou com a vontade de comer um brigadeiro, tem pecado nisso? Quem está vivo aqui, diga amém. Tem pecado nisso? Não, são os pensamentos dos homens, os naturais, né? E existem os pensamentos malignos, os pensamentos de Satanás, os pensamentos demoníacos. Pastor, assim, e é esse que você tem que tomar cuidado. Aí eu vou usar a frase de Lutero: não posso impedir os passarinhos de voarem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazerem ninho na minha cabeça. Não posso impedir o diabo e os seus demônios de tentarem a minha vida. Eles vão tentar. Eles vão trazer pensamento que não tem nada a ver. Eles vão trazer pensamentos que vão ser setas malignas. Mas eu não sou obrigada a concordar, a aceitar esses pensamentos do mal na minha mente. Quem está entendendo, diga amém. Vigia com aquilo que você pensa. Tem gente que é mais propensa, né, à negatividade. E o diabo aproveita isso para lançar setas, fazendo a pessoa até mesmo sempre pensar de uma forma negativa. E existem aquelas pessoas que são mais propensas a pensarem de forma positiva. Conta-se uma historinha que um pai tinha 2 filhos gêmeos, só que um dos seus filhinhos era muito negativo e o outro era muito positivo. E aí o pai fez um teste. O pai pegou uma bicicleta de última geração e deu para o seu filhinho, que era negativo. Aí o menino, quando recebeu o presente, aquela bicicleta de última geração, ele olhou para a bicicleta e disse assim: ai meu Deus, eu vou quebrar minha perna. Já o menino positivo, o pai deu uma caixa de esterco para ele.
De esterco. Na hora que o menino recebeu aquela caixa cheia de esterco, ele falou, me conta, onde que está? Não é possível, cadê? Não, vai, fala para mim, onde que ele está? Aí o pai, tá o quê? O pônei, porque para ter tanto estrume aqui nessa caixa, tem algum pônei escondido por aí, conta para mim onde ele está. Pessoa positiva é assim, até de situação ruim, ela consegue acreditar que tem algo bom por detrás. Já o negativo, você viu? Ele tinha a melhor bicicleta, mau pensamento puxando para coisa ruim. Ele achou o quê? Que quando ele montasse na bicicleta para andar, ele ia cair, quebrar a perna. Já o outro não, quando viu a caixa cheia de estrume, ele tinha certeza que ele tinha ganhado um pônei. Ele tinha ganhado um pônei. E aquilo ali era só a demonstração do que o pônei fazia. Ô pastor, isso é uma pregadora americana que conta. Eu falei, é bem por aí mesmo. A pessoa negativa, ela sempre, na melhor situação, ela vai puxar para aquilo que não deve. Já o positivo, não. Até do limão ele consegue fazer uma limonada. Quem está entendendo, diga amém. Então, mas voltando à pregação, cuidado com os seus pensamentos. Mas vamos voltar para a tradução mais próxima do original, que é Provérbios 4, 23. Aqui diz sobre tudo que devemos de guardar. Temos que guardar o nosso coração. Então você já entendeu como o diabo pode acessar o seu coração. Primeiro ele vai tentar entrar pela sua mente. E se você concorda, aquilo acaba caindo para dentro do seu coração. Então vigia. Cuidado para quem você está abrindo a porta do seu coração. E o diabo tenta, hein? Eu falei aqui na sexta-feira sobre isso, e eu falei ali em Mateus capítulo 4, no verso 3, na tradução atualizada, o diabo teve a petulância, o diabo teve a cara de pau de se aproximar de Jesus, para tentar Jesus. E ele não começou tentando Jesus com os reinos desta terra, com a glória deste mundo. Ele não começou tentando Jesus para Jesus se atirar lá de cima do pináculo do templo. Não, ele aproximou-se para tentar Jesus na fragilidade. Como assim? Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites, estava sem comer nada, estava com fome, humanamente dizendo. E o diabo foi a primeira tentativa dele. Aonde Jesus estava mais vulnerável como homem, sentindo fome. O diabo se aproximou de Jesus, presta atenção, você acha que ele não vai aproximar de mim e de você? Você acha que ele não vai vir aqui, perto da nossa mente e lançar pensamentos que não tem nada a ver? Claro que vai tentar. Mas assim como Jesus resistiu ele com a palavra, quando ele falou, transforma as pedras em pães, mata a sua fome, mostra que você é filho de Deus. E o diabo disse, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tenta Jesus para ele pular lá de cima, usando até o Salmo 90, de Deus vão te socorrer aqui. E ele disse, mas também está escrito, não é para tentar o Senhor teu Deus. E o diabo tenta por último, mostrando os reinos deste mundo, a glória deles. Se ajoelha aqui, filho de Deus. Essa adoração que você dá para o Pai, dá ela para mim, dá ela para mim. E Jesus disse, passou dos limites. Vai-te, Satanás, sai daqui, fora. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás ali o deixou. Mas Jesus foi firme na palavra. Não tem outro jeito da gente resistir a Satanás, se não for com a palavra de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Nós vamos resistir com a palavra. 1 Pedro 5,9 diz que nós o resistimos firmes na nossa fé. Por isso você tem que ler a sua Bíblia, se ocupar
com as coisas do alto. Diga amém? Amém? Deixe aí Provérbios 4, 23. Vamos em Mateus capítulo 15. Corre lá. Quem está vivo, diga amém. Quem já morreu para o mundo, diga amém. Eita, que amém fraco, para quem já morreu para o mundo. Quem já morreu para o mundo, diga amém. Ô, glória. Agora sim. Mateus capítulo 15. Verso aonde, pastora? Nós vamos começar no 18. Os anciãos tinham uma tradição, não comiam antes de lavar as mãos. Ficaram horrorizados, escandalizados, de verem os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos. E aí o Senhor Jesus deu uma grande revelação para poder atingir o coração deles. Vamos lá, verso 18. Aqui Jesus já está explicando, né, para o Pedro, para os discípulos. Jesus diz, mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. Olha como é todo um processo, né? O inimigo, ele tenta na mente do ser humano, se a pessoa aceita aquele pensamento maligno, aquilo cai para dentro do coração dela, e se ela aceita dentro do coração, ela vai ruminando aquilo, ela vai alimentando aquilo, ela vai carregando aquilo, ela vai nutrindo aquilo, chega uma hora que ela vai? Quem está vivo? Vai falar. A boca vai falar do que está cheio o coração. Por mais que a pessoa até tente, né? Mas vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, ela vai soltar. Que às vezes a pessoa tenta até fingir, até maquiar, mas vai chegar uma hora que ela solta. Como diz, aquelas pérolas, não são pérolas, são coisas que ela já vem guardando dentro do seu coração. E aí Jesus está falando, o que sai da boca procede do coração. Quem entendeu isso aqui? E aí diz o que mais? Vamos lá? E é isso que contamina o homem. E aí eu pergunto para você, o que tem saído da sua boca? Aqui é uma bênção, glória a Deus, a gente dá glória a Deus. Já perdemos até as contas de tanto glória a Deus que já demos aqui hoje. Aqui é aleluia, aqui Jesus é lindo. E lá na sua casa, o que sai da sua boca? Lá no seu trabalho, o que sai da sua boca? No seu dia a dia, o que sai da sua boca? Nos seus momentos que você está ali sozinho, sozinha, reservado, reservada, o que sai da sua boca? Ô pastora, seus pensamentos, o que se aceita neles? Acaba caindo, uma hora sai. Aí Jesus complementa, porque é do coração, olha o coração como é coisa séria, que procedem o quê? Os maus pensamentos. Pastora, Jeremias capítulo 17, tem como colocar aí para a pastora? Verso 5, 6, 7, 8, 9, é o 9. Enganoso é o quê? É o coração. Tem uma tradução que eu estava lendo ontem, deixa eu ver se é a NVI, coloca ela aí. Eu acho que não é NVI não, a NVT, como que ela fala? Tem ela aí?
O coração humano, ele é mais enganoso que qualquer o quê? Coisa. E é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal. Nem a gente às vezes consegue dimensionar. Mas volta para a tradução original. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Tradução atualizada fala desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus. Por isso que eu sempre uso uma frase que o coração é terra que só Deus passeia. Só Deus. Eu estou vendo a sua aparência, você está vendo a minha aparência. Só Deus conhece o coração de um ser humano. E um coração que não é dirigido por Deus, ele é enganoso. Por isso, meu coração, seu coração tem a necessidade de ser dirigido pelo Espírito Santo. Porque se eu, mesmo sendo de Jesus, eu não busco a direção do Espírito Santo e saio tomando as decisões, o meu coração pode se enganar. O coração do profeta, cheio do Espírito de Deus, se enganou. Quem lembra do profeta Samuel? O profeta Samuel chegando na casa de Jessé, o pai de Davi. Aquele homem era de Deus? O profeta Samuel era de Deus ou não? Um dos maiores profetas da Bíblia. E quando ele chega na casa de seu Jessé, e Deus já tinha dado a palavra, eu vou dizer a quem você vai me ungir. Ele se precipitou. Na hora que ele bateu o olho em Eliabe, o primogênito, rapaz bonito, rapaz alto, ele olhou para o rapaz e falou, está aí certamente perante o Senhor o seu ungido. E Deus falou, ei Samuel, nada disso. Samuel, Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu vejo o coração, e a esse aí eu rejeitei. Deus vê o coração. Só Deus sabe o que a gente tem aqui dentro. Quem está entendendo, diga amém. Ô pastora, sim. E Jesus foi bem claro aqui, ó, é do coração que procedem os maus pensamentos. E é verdade, tudo começa a ser maquinado aqui dentro. Tem gente que guarda no coração um pensamento muito ruim. Só Deus conhece a intenção. Que mais? É do coração que procedem as mortes, os homicídios. São arquitetados dentro, primeiro, da onde? Antes da pessoa ir lá e executar a maldade, primeiro ela pensa onde? Ela rumina onde? No coração. O que mais? No coração é que nasce também o quê? É que procedem o quê? Os adultérios. E Jesus veio para aperfeiçoar o que precisava ser aperfeiçoado. No Antigo Testamento, se o homem tivesse o contato físico com uma mulher que não era dele, ele cometia o adultério. E eram apedrejados. Na nova aliança, na nova dispensação, na graça de Deus hoje, Jesus traz o aperfeiçoamento. Ó, não é só o ato físico, não. Não é só sair com a pessoa e se relacionar com ela, não. Jesus diz, o simples fato de um homem olhar para uma mulher que não é a sua e cobiçar e desejar essa mulher no seu coração, Jesus fala, já cometeu o adultério com ela. Quer dizer, ele pode não ter nenhum tipo de contato físico com ela, mas se ele devorar ela com os olhos, com o coração, cometeu adultério. Isso serve para a mulher também. Se ela colocar os olhos em um homem que não é o dela, e desejar, cobiçar, viajar na maionese, Deus está falando,
A palavra de Deus está dizendo. Cometeu adultério. Então, só a intenção no coração é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito sério. Ah, mas Jesus não mente, Ele é perfeito. O que mais diz aqui? Prostituição. E aí entra tudo. Fora da natureza, fornicação, os jovens. Nós vivemos num mundo atrativo demais, onde a pregação lá fora é totalmente contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Mas um jovem que é de Deus se guarda até o dia do seu casamento. Uma moça que é de Deus, ela guarda o seu corpo até o dia do seu casamento, para entregar para aquele que vai ser o seu marido. O rapaz que é de Deus, ele se guarda até o dia do seu casamento. Porque o temor à palavra de Deus vai fazer a pessoa ser obediente à voz de Deus. Ah, mas ela já vai ser a minha esposa mesmo. Tem que experimentar mesmo. Não tem não. Jesus disse que a prostituição começa no coração. E tem que vigiar. Hoje está tudo muito acessível. Antes, para a pessoa pecar nessa parte de prostituição, ela tinha que ter coragem ainda de mostrar a cara dela para o dono da banca. Hoje não, ela não precisa ter contato com ninguém, está na palma da mão dela. Se ela não vigiar, os olhos são porta de entrada. E tem que vigiar. Porque entra, aceita, cai para o coração. O diabo não é bobo, vai preparar a oportunidade para aquilo ser executado. Tem que vigiar. O que mais? Os furtos, as desonestidades, o passar a perna, o enganar para ter vantagem. Os falsos testemunhos, tem gente que com conversa fiada destrói a vida dos outros, com fofoca. Tem histórias que são verdadeiras. E se a pessoa se arrependeu, acabou o assunto. Mas tem casos que a pessoa tem coragem, às vezes, de inventar histórias que são mentirosas, que não são verdadeiras e destrói a vida dos outros. Tem gente que mente, né, para poder falar mal da vida dos outros. E a Bíblia diz que é do coração também que saem as blasfêmias, as zombarias. Que o Senhor guarde o nosso coração, diga amém? E são essas coisas que contaminam o homem. É o que sai, Jesus está falando, não é o que entra. Aí ele diz, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos para o Salmo 66. Corre lá, a gente já está encerrando. Verso 18. Davi disse, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O que Davi está dizendo? Se eu tivesse deixado entrar dentro do meu coração o que não deveria de ter entrado, se eu tivesse deixado entrar no meu coração o desejo impuro, se eu tivesse deixado entrar no meu coração a mágoa, o ressentimento, se eu tivesse deixado entrar no meu coração a revolta, o medo, se eu tivesse deixado entrar no meu coração qualquer coisa que não deveria, ele está dizendo, o dia que eu precisei orar a Deus, Deus não teria me ouvido. Ô pastora, sim. E aí a palavra de Deus diz, mas na verdade Deus me ouviu. Diga glória a Deus. Isso quer dizer que ele não deixou entrar o que não deveria. Ele foi tentado, mas não deixou entrar. E aí ele diz,
o Senhor atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim o quê? A sua misericórdia. Diga glória a Deus. Ah, que bonito. Jesus falou em Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Se examine nessa manhã, tem alguma coisa no seu coração que não era para estar aí? O inimigo conseguiu semear alguma coisa aí que não deveria de ter semeado? Pastora, semeou, entrou o que não era para entrar. Se entrou, pede a Deus nessa manhã para limpar o seu coração. Pastor, eu estou muito chateada, muito aborrecida, muito magoada com uma situação. Além de liberar o perdão, se precisar pedir perdão também, seja humilde, peça perdão para quem você precisa pedir. Mas não guarda nada de mal. Davi foi bem claro aqui, se eu tivesse deixado entrar a iniquidade no coração, nem praticado, só deixado entrar, Deus não teria me ouvido na hora que eu precisei. Mas eu fui lá, eu orei, Deus me ouviu, atendeu a voz do meu clamor, da minha oração, que o coração dele estava limpo. Quem entendeu, diga amém.